Intenções para a Santa Missa. Ação de graças. Em honra ao Divino Espírito Santo, pelas almas do purgatório, pela recuperação da saúde de Nazaré Sampaio, pela formatura de Reivson de Queiroz Guimarães. Aniversário natalício. Juliana Maria Barros Barbosa. Pedidos. Pela recuperação da saúde de Maria Aurora. Helena Borges Lira pede pelo bom êxito no seu tratamento, pelo êxito na cirurgia de Maria das Dores Fernandes, pela cura e libertação de Hermano Lourenço da Costa, por uma intenção particular, pelo êxito no tratamento de saúde de Vitória Castanha Maiolo, pelo êxito no Enem de Maria Luísa Moreira Mendonça e Lara Lucas de Carvalho. Intenções pela saúde. Enilda Andrade, Ediete Cavalcante Rodrigues, Inácio José da Silva, Maria das Dores Silva Constantino e Maria Girlene. Maria Alice Oliveira Medeiros de Brito, Sofia Maria Elias de Lira Costa, Maria Crisanto Lourenço da Costa, Benira Brito Neves Pereira, Paloma Falcão, Lucas Crisanto, Caio Rodrigo Tomás, Rudemere Ribeiro da Nóbrega, Maria Isabela, Ana Raquel, Henri Gabriel Gomes Dantas. 30 dias de falecimento. Inalzuí Diniz de França. 1 ano de falecimento. Joaquim Barbosa da Silva. Maria Cícera Alves da Silva. Outras intenções de falecimento. José Florentino de Lucena. Altevi Massoqueto, 2 anos e 5 meses. José Wesley Carvalho Albuquerque, 3 meses. Elita Maria Fernandes. Tobias Fernandes Batista. Roberto Bruno Alves Pedrosa. Isis Alves Pedrosa. Evandi Barros. Pelos falecidos da família de Denise Farias. Sonete Alcântara. Solange Alcântara, Genival Barros, Antônio Xavier do Nascimento, almas da família Cabral, almas da família Roberto, almas do purgatório, Isabel Antônia Carvalho, Inácio Gonzaga Leal, pelos falecidos da família Crispim Sampaio, pelos falecidos da família Milford, Maria de Lourdes Oliveira, Vânia Maria de Oliveira, Inês Caetano de Oliveira, Josefa Maria de Oliveira, Eliezer Leite Rolim Filho, 9 meses, Valdemir Dias de Amorim, Juarez Amorim Júnior, Paula Maria da Conceição, Ricardo Soares Martins, Eugênio Rolim Florentino, Dijaci Farias Ramos, Maria Neuma Andrade Pereira, Expedito Gomes Pereira, 1 mês e 7 dias. Edísio Alves Maciel, Maria Cândida Alves Maciel, Manuel Xavier de Oliveira, Anael Xavier de Oliveira, Anaídes Freires de Oliveira, Edivaldo Vieira da Costa, Gelsa Leda de Lucena Costa, Raífe de Lucena Souza, Damião Inácio, Francisco de Assis Melo, Licioneia Maria, Carlos Pereira Dantas, Joventino Tavares de Maria, Ivanilda Brito Santana, Querubina Vale, Maria Tavares Freire, Dona Lica, Aloísio Miranda Farias, João Florencio, Claudionor Henriques da Silva,
João Aniceto Ferreira, Maria do Carmo Ferreira, Francisco Aniceto Ferreira, Antônio Aniceto Ferreira, Ailma Maria Aniceto Ferreira, Francisco Soares de Figueiredo, Rosa Noêmia de Figueiredo, Rosa Filha de Figueiredo, José Lacerda Figueiredo Neto, Antônio Coelho Magalhães, Antônio Juvino Mendes, Maria Carneiro Mendes, Olímpia Mendes, Maria Gomes dos Santos, Antônia Apolinário do Nascimento, José Alberto Maciel, Maria do Socorro Maciel, Antônio Carlos Araújo, Joana Cele de Araújo. Irmãos e irmãs em Cristo, hoje nós estamos reunidos para celebrar a Eucaristia em sufrágio de todos aqueles que nós devolvemos para Deus por meio da morte. Para quem tem fé, a morte não tem a última palavra, pois com Jesus ela assumiu uma nova possibilidade de significado, passagem para a vida plena. Portanto, hoje não é dia de tristeza, mas de saudade, gratidão, fé, esperança e, sobretudo, vida. Cantemos. A morte já não mata mais, perdeu seu aguilhão fatal na luta que com a vida travou. Venceu o príncipe da paz, que em seu combate triunfal a morte derrotou. Ao nosso Pai glória e louvor, pois deu vitória a todos nós. Ó Cristo Jesus, nosso Deus e Senhor, mortos ressurgem ouvindo tua voz. A morte já não mata mais, perdeu seu aguilhão fatal na luta que com a vida travou. Venceu o príncipe da paz, que em seu combate triunfal a morte derrotou. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. O Deus da esperança, que nos enche de alegria e de paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e irmãs, é por causa da nossa fé e da nossa esperança que aqui nos reunimos para celebrar o mistério da salvação. Vamos pensar naqueles que já partiram, nossos entes queridos. Vamos pedir por eles, vamos rezar. E no dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, nós também somos convidados a morrer ao pecado e a ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai. Senhor, tende piedade dos corações arrependidos. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós.
cedendo por nós ao Pai. Tende piedade de nós, tende piedade de nós, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, escutai com bondade as nossas preces e aumentai a nossa fé no Cristo ressuscitado, para que seja mais viva a nossa esperança na ressurreição dos vossos filhos e filhas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Jó. Jó tomou a palavra e disse: gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição com ponteiro de ferro e com chumbo, cravadas na rocha para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que, por último, se levantará sobre o pó. E depois que tiverem destruído esta minha pele na minha carne, verei a Deus. Eu mesmo o verei. Meus olhos o contemplarão, e não os olhos de outros. Palavra do Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo.
quando vós ungis minha cabeça e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Leitura da primeira carta de São Paulo ao Coríntios. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias. Depois, os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vida. A seguir, será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai. Pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Mas, quando ele disser, tudo está submetido, é claro que estará excluído dessa submissão aquele que submeteu tudo a Cristo. E quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu
não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos na comemoração dos fiéis defuntos. É assim que a igreja chama a liturgia do dia de finados. Queremos lembrar que hoje é um dia no qual nós, os cristãos, rezamos em primeiro lugar, principalmente, pelos nossos irmãos batizados em Cristo e que já morreram. Claro que toda a humanidade, não só os cristãos, são objeto da nossa oração e da solicitude da igreja. Sim, a igreja que é o corpo de Cristo, o Salvador de todos. Diariamente nós rezamos na missa e a igreja sempre recordando os nossos irmãos que partiram desta vida, mas também sempre diz na oração eucarística: todos aqueles cuja fé só vós conheceis. É exatamente a inclusão dos demais. Não é uma oração somente pelos irmãos batizados, não é? Eu falei principalmente por eles, mas também por todos os demais, cuja fé só vós conhecestes, como dizemos na oração. Então, seja como for, o dia de finados nos coloca diante de uma questão que é importantíssima, é fundamental para a nossa existência, que é a questão da morte. O nosso modo de enfrentar a vida depende muito de como encaramos a morte e vice-versa. Atualmente nós podemos meditar que há muitas situações, mas eu destaquei aqui algumas formas possíveis de encarar a morte. Primeiro, existem algumas pessoas que ignoram a morte. Dizem que a morte não existe. Ignoram, simplesmente. E aí são pessoas que vivem como se a morte não fosse chegar. Comamos e bebamos somente, não é? Comendo, bebendo e vivendo de qualquer jeito, mas não se preocupam muito com a morte. Não querem nem ouvir falar na palavra. Hoje pela manhã eu dizia, às vezes num sepultamento ou num velório, existem pessoas que não conversam outra coisa a não ser sobre futebol, novela, festas, tudo no mundo, menos sobre a morte. Menos sobre a morte. Por quê? Porque ignora a morte. É uma forma de ignorar a morte. Não se medita sobre esta situação na vida. Mas digo para vocês, a morte existe. Nós já provamos dessas situações difíceis na nossa vida. Como é difícil, como é doloroso. Mas a gente percebe que existem pessoas que nunca pararam de verdade para perguntar sobre o sentido da vida e muito menos sobre o sentido da morte. Não querem saber disso. Mas um dia vão ter que enfrentá-la, cara a cara. Um dia vão ter que enfrentá-la. E às vezes caem num vazio. É como se caísse num absurdo. Por quê? Porque passaram a vida inteira sem meditar sobre ela. Então vai exatamente, talvez pagando até por essa forma leviana de encarar a vida e a morte também.
Quem não pensa na morte também não pensa que é finito. Não imagina isso, se esquece que é passageiro, que esse mundo é fugaz. Talvez até julgue-se assim o Deus de tudo, né? De si mesmo. São tantos os exemplos dessas situações. Também há algumas pessoas que encaram a morte de forma apavoradas, né? Tem pavor, tem medo, desesperam-se, angustiam-se, amedrontam-se. São pessoas que, como eu disse, às vezes não querem nem ouvir falar. É como se tirasse a felicidade inteira da pessoa, essa questão da morte. De fato, a morte, ela nega muitas coisas, não é? A morte, ela, quando chega, ela esmaga, ela frustra a família. Não é só a pessoa que foi frustrada nos seus projetos, mas às vezes frustra o projeto de uma família inteira, não é? Ela de fato existe e nós um dia vamos encará-la. Isso ninguém tem dúvidas. Querendo ou não, um dia vamos encará-la. Há também as pessoas que são ingênuas. Se acham otimistas em relação à morte, mas um otimismo ingênuo. Aí vão buscar aquelas seitas esotéricas de linha oriental. Eu não vou dizer o nome de nenhuma, mas existem várias aqui em Campina Grande. Ou procuram as doutrinas de cunho reencarnacionistas, não é? E aí começam a fazer meditações, dizer que o mal, a doença, a morte, que isso pode ser vencido através da meditação. Até a morte. Falam no autocontrole, na purificação contínua, na libertação. Tudo ilusão. Tudo ilusão. Dizer que a morte não existe, dizer que os mortos não existem, são afirmações que caem na doce ilusão ao final de tudo isso. Há ainda um último jeito de encarar a morte, que é o nosso, é o cristão. Esse é o nosso. É dizer que a morte existe, sim. É dizer que ela machuca, ela é dolorosa, mas ela existe, não é? Não somente existe, como também marca a nossa vida inteira. Nós vivemos feridos pela morte. A cada dia nós vamos vivendo mortes e mortes, na dor, no sofrimento, na derrota, nas tristezas, nos medos. São as mortes que marcam a nossa vida inteira. Ninguém pode fazer pouco da morte, dizer que ela não existe, ficar desdenhando da morte, porque ela é real. Repito, magoa, ela ameaça, desrespeita-nos, nos entristece, frustra, chega sem permissão, não bate para chegar. Então, o cristão, diante da morte, ele é realista, simplesmente se lembra daquilo que está dito lá no Gênesis 2, versículo 17. De morte morrerás. De morte morrerás. Mas por isso somos pessimistas, os discípulos de Jesus são pessimistas? Não, nós simplesmente não nos iludimos. Sabemos que a morte é uma realidade, e uma realidade que não estava no plano de Deus para nós. Deus nos criou para a morte? Não, criou para a vida. Deus se conforma com a morte? Não. Deus não se conforma com a morte, por isso enviou o seu Filho para morrer da nossa morte, vencer essa morte e nos dar da sua ressurreição. Então, para que não morramos sozinhos nessa tristeza, ele veio morrer da nossa morte e ressurgir, vencer, arrombar as portas da morte
e nos dá da sua ressurreição. Com esse pensamento, vejam que a morte para o cristão, ela passa a ter um outro significado. Ela é uma passagem só. Nós caminhamos pela morte até a Páscoa definitiva. A morte é um caminho de passagem deste mundo para o Pai. É assim que nós, católicos cristãos, interpretamos. Ainda que eu passe pelo vale da morte, nenhum mal eu temerei, porque o Senhor está comigo, diz a oração, não é? Então, em Cristo, a morte pode ser enfrentada e vencida. Certamente ela continua dolorosa, sim. Nos desrespeita, sim. Mas se no dia a dia aprendermos a viver unidos a Cristo e a vivenciar pequenas mortes a cada momento, em comunhão com Ele, com o Senhor que venceu a morte final vai ser o que para nós? Um adormecer somente. Para nós cristãos, a interpretação é adormecer em Cristo. Por isso, meus irmãos, o dia de finados é um excelente momento e ocasião, não somente para que rezemos pelos nossos irmãos já falecidos, mas também para pensarmos na nossa própria morte e na nossa própria vida. Porque tal vida, tal morte. Do jeito que nós levamos nossa vida, vai ser a nossa morte. Não é? Não tem outro jeito. Estamos nos preparando. A cada dia estamos caminhando ao encontro da irmã morte, como dizia São Francisco. Coloquemos assim estas palavras no nosso coração e peçamos ao Senhor que sempre nos ajude e nos ilumine nesta meditação. Fiquemos em pé, coloquemos nossas preces, nossas intenções diante do Senhor e digamos a cada prece: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Para que associe a eterna companhia dos santos, os nossos irmãos, que receberam no batismo a semente da vida eterna, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que dê consolo e ajuda a nossos irmãos e irmãs que sofrem, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que congreguem no seu reino de glória todos os que se reuniram nesta assembleia com fé e piedade, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Rezemos pelos nossos irmãos falecidos. Hoje quero destacar o 30º dia de Inauzuí Diniz de França e o 1º ano de Joaquim Barbosa da Silva e Maria Cícera Alves da Silva. Temos aqui muitas intenções que já foram pronunciadas no início, mas eu peço a vocês que no silêncio do coração pensem nos entes queridos de vocês. Acolhei, Pai de bondade, nossas intenções, nossas preces, por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora fiquemos sentados e façamos as nossas ofertas. Vamos partilhar com a nossa igreja. Quem desejar pode usar a chave Pix, pixrosariocg@gmail.com, pixrosariocg@gmail.com. Cantemos. Justos está nas mãos de Deus. Nenhum
merecerão morrer, mas eles estão em paz. Aleluia, aleluia. Senhor, Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as nossas oferendas por nossos irmãos e irmãs que partiram, para que sejam introduzidos na glória com o Cristo, que une os mortos e os vivos no seu mistério de amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a salvação do mundo, Ele é a vida dos homens e das mulheres, Ele é a ressurreição dos mortos. Enquanto esperamos a glória celeste, com os anjos e todos os santos, em eterna alegria, nós vos aclamamos dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo do Sênio,
e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Cristo é o nosso amém. Cristo é o nosso amém. Amém, 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 amém. Amém, 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 amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Eu sou a ressurreição e a vida, diz o Senhor. Aquele que crer em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crer em mim não morrerá para sempre. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, Mas dizei uma dizei palavra, e serei salvo.
Amados irmãos e irmãs, neste dia de finados, a Santa Mãe Igreja concede indulgência aplicável às almas do purgatório, ao fiel que visitar devotamente um cemitério e rezar, mesmo em espírito, pelos fiéis defuntos. Esta indulgência será plenária, cumprindo as 4 condições, entre os dias 1º e 8 de novembro, a 8 de novembro. Nos outros dias do ano será parcial. Para adquirir a indulgência plenária, é preciso ir ao cemitério, rezar devotamente pelos fiéis defuntos e preencher essas 4 condições: a confissão sacramental, a comunhão eucarística, a oração nas intenções do Santo Padre o Papa, a exclusão de qualquer apego ao pecado, mesmo que seja venial. As condições podem ser preenchidas em dias diversos, antes ou após a realização da obra prescrita, mas convém que a comunhão e a oração nas intenções do Santo Padre se façam no mesmo dia em que se fizer a obra. A condição da oração nas intenções do Sumo Pontífice pode ser plenamente cumprida, recitando em suas intenções um Pai Nosso e uma Ave Maria, mas é facultado a todos os fiéis recitarem qualquer outra oração conforme sua piedade e devoção para com o Pontífice Romano. Também é muito importante que, para lucrar qualquer indulgência plenária, é imprescindível que não tenhamos nenhum apego ao pecado. Portanto, qualquer pessoa que se mantenha cometendo pecado com certa frequência, como vícios e outros tipos de pecados que se repetem, mesmo que sejam veniais, sem nem mesmo lutar para se afastar deles, não conseguirá lucrar a indulgência plenária, mas sim a parcial. Rezemos, irmãos e irmãs, nas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Fazei, ó Pai, que os vossos filhos e filhas, pelos quais celebramos este sacramento pascal, cheguem à luz e à paz da vossa casa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Quero lembrar a todos que amanhã tem o Cerco de Jericó às 18 horas. Começa com a missa. 18 horas o Cerco de Jericó. Temos as cruzes de São Bento, que estão ali adiante, na frente da matriz. Tem as camisetas com a imagem da festa da padroeira. Quem adquirir vai estar ajudando a nossa paróquia. A cruz de São Bento você leva para colocar na porta da frente. Ela tem uma medalha dourada de São Bento na frente. Então, que você possa levar e colocar na sua porta. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Deus de toda consolação vos dê a sua bênção. Ele que na sua bondade criou o ser humano e deu aos que creem em seu Filho ressuscitado a esperança da ressurreição. Amém. Deus nos conceda o perdão dos pecados e a todos os que morreram a paz e a luz eterna. Amém. E a todos nós, crendo que Cristo ressuscitou dentre os mortos, vivamos eternamente com Ele.
Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Confiantes na ressurreição e na vida eterna, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus.